permanece como vice-presidente. Primeira tesoureira, Fabiana Schulkrinzer. Segunda tesoureira, Vivian Manning-Cruzzi. Primeira secretária, Elisângela Rischi. Segunda secretária, Graciele Cristina Barcelos. Conselho Fiscal, Horst Brenner Jr., Rubens Bachmann, Carlos Henricht, Rodrigo Wessler, suplente, Janaína Cândido Schwambach-Vermeulen, suplente também de Conselho Fiscal. Margret Bachmann Bento, vogal. Pergunta o que faz vogal? Vogal é o step, vamos dizer assim, né? No bom sentido da expressão. Se qualquer uma dessas pessoas aqui, por uma razão ou outra, não puder mais desempenhar a sua função, o vogal entra. É aquela pessoa que está ali torcendo para não ter que desenvolver, né? Mas que está sempre pronto se precisar. Essa é a função do vogal. Porque consoante sem vogal não dá som, né, gente? Não é, professora? É isso aí, né? Então, o vogal, só para quem não sabe, essa é a função do vogal. Nós temos também nessa noite, aqui, eu vou ler a nomeação das pessoas que vão participar da Assembleia Sinodal, que acontece todos os anos no mês de agosto. Na Assembleia Sinodal, então, representando a nossa comunidade, Dona Ivone, o Moacir, né, tá, Moacir? Cheguei, Moacir? A Elisângela e eu, então, como pastor. E também como vice do Moacir, que é o nosso representante titular do Conselho Sinodal, nós temos o senhor Ariano Francisco Fogo. Muito bem, esse é o novo presbitério. Tem uma lista ainda de pessoas que são responsáveis por ministérios e por trabalhos aqui da nossa comunidade. Moacir, por favor, venha para cá. Irmãos e irmãs, eu quero deixar para vocês uma palavra que ela fez toda a diferença. Quer ficar sentado? Pode ficar sentado. Uma palavra que fez toda a diferença na igreja antiga, na origem da igreja, mas que continua fazendo diferença para nós hoje também, porque é palavra de Deus para nós. De 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 1 a 4, diz assim: E agora, uma palavra aos presbíteros. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Se a gente olha aqui para esse povo mais jovem aqui entre nós, deve ser o Rodrigo, né? Vai ser pai daqui uns tempos? Não. Também tem nova, né? Mas a maioria está com os cabelos já assim mais brancos, já outros escondendo, branco com uma tinta e por aí vai. Agora vem uma palavra para nós. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, versículo 5. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Palavra para nós, palavra para eles. E eu quero destacar, queridos irmãos do novo presbitério, algumas palavrinhas aqui que o Pedro fala. A primeira delas cuidem do rebanho. A ideia do pastor, a ideia de cuidado com ovelhas, a ideia de cuidado com os animaizinhos. Cuidem do rebanho. Essa é parte do rebanho que Deus coloca nas mãos de vocês. Para cuidar. Cuidar com amor, com dedicação. Cuidar com sim, cuidar com não. Cuidar com abraço, cuidar com conversa.
cuidado. A gente sabe quando a gente é cuidado e quando a gente não é cuidado. Por isso, ele pede: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não de má vontade, e não pelo que lucrarão com isso. Tem gente que não convive muito assim com a comunidade, que acha que eles ganham pago por serviço que fazem, né? Olha, eu não tenho ideia, mas a dona Gúgula, nesses 4 anos que foi presidente, né, que esteve à frente da comunidade, ela devia ter feito a continha de quantos litros de gasolina ela gastou entre o centro e o Rio do Sul, e ela era assim: ninguém pagou nada por isso. Ninguém pagou nada por isso. Então, é dedicação, é cuidado generoso, de bondade e misericórdia. É isso. E a palavra diz mais. Deixa eu pegar minha cola. O texto diz mais. Ele pede para que vocês sejam testemunhas daquilo que Deus fez. Mas não tem testemunho que impacta mais a vida de alguém do que poder contar daquilo que Deus fez na própria vida. Contar o testemunho da Bíblia. Jesus certa vez fez isso, né? O apóstolo Paulo certa vez, o apóstolo Pedro, Tiago, João. Tem um impacto, mas o impacto maior está em poder dizer assim: Deus esteve comigo. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou da nossa casa, Deus cuidou da nossa família, Deus cuidou da nossa comunidade. E eu pude testemunhar na última reunião do presbitério do ano passado, né, no balanço que foi feito, né, a Vivian sempre muito cuidadosa com os números da nossa comunidade, dizendo assim: Deus cuidou. Deus cuidou. Deus faz coisas hoje, queridos, na nossa vida e também na vida de vocês. Por isso Deus convida vocês a serem testemunhas de tudo quanto Ele fez, Ele faz e Ele fará. E ainda uma última palavra que eu destaco nesse texto é: sejam exemplos na fé e no amor. Isso aqui, queridos, pode facilmente parecer um peso. Agora está todo mundo de olho em mim. Não, está errado, assim não é. A gente, como cristão, a gente é chamado a ser testemunho. E a gente é chamado a ser exemplo, sempre. Mesmo quando ninguém está olhando. A ser exemplo de amor, de fé, de firmeza, de princípios, de valores. Então, essas 3 palavras eu gostaria de destacar nesse texto. Sejam pastores de pessoas, testemunhem do que Deus fez e faz, e sejam exemplos de fé, amor e serviço à Igreja de Jesus. E por isso eu pergunto, queridos presbíteros, prezados irmãos e irmãs, é desejo de vocês servir ao Senhor com os dons que Deus lhes deu, com amor, com integridade, selando por um bom testemunho, vivendo, quer na igreja, fora da igreja, o Evangelho de Jesus, de maneira que a nossa comunidade cresça, não apenas numericamente, mas cresça também na fé, na esperança e no amor. Se é esse o sincero desejo do coração de vocês, então eu peço que vocês respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. E queridos, agora uma palavra para nós. Nós podemos ter o melhor presbitério, e eu creio que nós temos o melhor presbitério. A pergunta é: queremos nós ser a melhor comunidade? Por isso, se nós quisermos ser a melhor comunidade, nós precisamos orar por esses irmãos e irmãs, colocá-los na nossa listinha de oração, dizendo: Senhor, conduz esse presbitério, que eles possam ouvir a tua voz, discernir o que tu estás falando e querendo fazer em nosso meio. E, queridos, uma coisa que eu falei no passado e que eu retorno hoje e que é fundamental para mim e para o Evangelho de Jesus, especialmente para o Evangelho, que é a transparência. Se há algo que precisa ser dito, que seja dito para eles. Chama para o canto
e diga no olho. Se for para falar pelas costas, isso é pecado. E Jesus fica triste com isso. Tem que falar olhando no olho. Tem que ser verdadeiro, transparente e sincero. Esses amados irmãos que estão aqui, eles não ganham nada para servir a comunidade, eles servem por amor. E por isso nós também precisamos amá-los de todo o nosso coração. E se em algum momento, alguma decisão não agrada, chama para conversar. Chama para conversar. E também não desconta na Claudinha, na secretaria. Ok? Quer descontar no pastor? Pode descontar, chama para o canto, conversa, pode falar. Mas, por favor, vamos fazer a coisa do jeito certo, com transparência, como Jesus fazia. Isso torna a vida de todo mundo melhor. Melhor. Por isso, eu pergunto para vocês, querida comunidade, que aqui representa um grupo bem maior de pessoas. É desejo de vocês amar esse presbitério, orar por esse presbitério e permitir que eles tenham um ambiente de trabalho bom, onde o princípio do Evangelho está presente. Se é esse sincero desejo do coração. Então, com o mesmo vigor que eles disseram sim com a ajuda de Deus, eu peço que também vocês digam sim com a ajuda de Deus. Sim com a ajuda de Deus. Diante desse compromisso, declaro então esse novo presbitério devidamente instituído, passa a exercer então a sua autoridade, a sua direção a partir de agora. E eu ainda quero convidá-los a nós orarmos por esses irmãos e irmãs que estão aqui. Estende a tua mão sobre eles. Queremos orar então. Senhor Deus, graças te damos por esses homens e mulheres que se dispõem a servir. Obrigado, Senhor, que eles são pessoas amadas por Ti, preciosas aos Teus olhos, pessoas que amam esta comunidade, que têm história de longa data nesta comunidade, mas que têm um carinho bem especial por esse lugar. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs. Eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, conduza, Senhor, esse novo presbitério nos desafios, nas alegrias e também nas dificuldades que certamente surgirão. Fica com eles, Senhor. Abençoa eles. Guarda eles em Tuas mãos. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles. E que essa Tua palavra de pastorear um rebanho confiado a eles, que o testemunho de vida pessoal e que, ó Deus, o Teu cuidado permaneça com eles, seja uma constante todos os dias. Assim, ó Deus, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos esse presbitério, pedindo, Senhor, sobre eles a Tua bênção em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Diante disso, declaro então devidamente instituído o novo presbitério para o biênio 26 e 27. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus cuide de vocês. E eu acho que eles merecem uma bela salva de palmas, né? Eu gostaria de perguntar, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Por favor. Hoje é um dia realmente muito importante para mim. Há um pouco menos de 4 anos atrás, quando eu assumi a presidência dessa comunidade, eu fiquei um pouco receosa, porque eu não sabia como que eu ia fazer para agregar alguma coisa a ela. Eu já amava essa comunidade desde pequenininha, porque aqui toda a minha formação cristã veio daqui, desde cultinho, desde de confirmação, juventude evangélica. Então a gente aprende a gostar, sente um pouco de ciúme da comunidade da gente. Quando alguém faz algo errado, você tem uma vontade louca de chamar a atenção, dizer não é assim, isso aqui tem dono. E realmente eu orei muito a Deus que me iluminasse o caminho
enquanto presbitério nessa comunidade. O que estava faltando nessa comunidade? Depois que eu conheci melhor esse presbitério, a gente teve um fator comum. Nós precisamos nos tornar paróquia porque os nossos membros necessitam e precisam, e nós juntos, evidentemente, de um apoio espiritual um pouco maior. E nós focamos nisso. É claro que tivemos resistência de uns, de outros, alguns que não acreditavam na gente, mas a gente focava, sempre orando para Deus, que Deus nos orientasse, que Deus nos fizesse crer que era possível. E a gente passou por momentos difíceis, momentos que de repente a gente teve vontade de largar. Eu nunca esqueço a palavra do pastor Joel um dia: eu sei que tua perna não ajuda, mas não desiste. E eu não desisti, nem por causa da perna, mas principalmente não mais pela convicção que nós tínhamos. E a gente teve momentos difíceis, teve momentos gloriosos, que a gente vibrava, mais um passo, mais um passo. No final quase foi tudo água abaixo, mas conseguimos recuperar, e isso nos tornou. Hoje eu venho aqui dizer para vocês que eu estou realizado, porque nós conseguimos trazer a paróquia para a Bela Aliança. E hoje temos o pastor Everson conosco, e já temos assim resultados do que é e do que faz um pastor em função única de uma comunidade. Hoje nós temos culto infantil, hoje nós temos coral, temos 2 grupos de 15 mais e 15 menos, temos oase, e temos o grupo das mulheres, os grupos de casais. Eu sei que muito ainda tenho que fazer, mas a gente já tem praticamente uma coisa constituída. A gente sente, a gente vibra, a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu aprendi muito, foi um aprendizado assim gigante. Eu aprendi principalmente que eu sei bastante, mas não sei o suficiente. Que cada um que está junto contigo na luta agrega o seu conhecimento, daí sim o conhecimento fica grande, daí sim a obra fica repleta. Eu aprendi que fazer o bem sem olhar a quem é muito maravilhoso o retorno que dá. Eu hoje sou uma pessoa mais feliz. Eu passei durante esse tempo todo problemas de doença, problemas de luto, e eu encontrei aqui o meu apoio. Presbitério, o que vocês foram para mim, não tenho palavras, porque além de colaboradores, nós nos tornamos grandes amigos. E hoje eu sei que cada lágrima vertida tem alguém para enxugar. E eu fico muito feliz com tudo isso. Eu agradeço quem nos ajudou a transformar uma comunidade paroquial. A Lilian, que nos doou o carro, nos deu umas dicas de gestão para que isso fosse possível. Então, tudo isso é muito importante. Eu elevo a Deus as orações por tudo isso. Eu queria agradecer a Claudine por esses 4 anos de parceria. Muito, muito obrigado. E Dona Ivone, eu desejo que continuemos juntos como sempre estivemos, que eu possa me auxiliar, que meu joelho não fale tanto, mas a minha cabeça é boa.
gostaria muito, eu sempre simboliza alguma coisa quando eu quero dedicar a uma pessoa especial, uma flor, porque a flor simboliza a resistência e a beleza da nossa obra, a resistência dos nossos passos. Por favor. É para você, noivo, que represente todo o carinho que lhe temos e toda a alegria por ter aceitado muito obrigada. Eu passo a palavra para o Gabriel. Boa noite, comunidade. Eu estou bastante feliz, muito feliz mesmo, de estar novamente aqui para ser a presidente do presbitério. Então, aqui está ele, já foi aprovado, o pastor já viu o nome de cada um. Eu tenho certeza de que cada membro desse presbitério vai fazer de tudo para a nossa comunidade, que hoje é uma paróquia. Como falou a Gúdula, ela explicou tudo em detalhe, né? Então, nós vamos continuar, na verdade, tudo que já vem vindo de muitos anos, mas podemos ter sabedoria, firmeza, e estar sempre ao lado dos nossos membros. A nossa igreja ela está aqui, mas nós precisamos que os membros venham para a igreja, participar dos nossos cultos, de todos os eventos que aqui já foram citados. Nós temos muitas coisas que estão em andamento na nossa comunidade, que são um orgulho muito grande para nós, né? Tudo que foi feito até agora com esse presbitério, eu quero dar um abraço na Gúdula. A Gúdula foi uma pessoa especial, né? Eu estava como presidente e eu estava pensando o que eu vou pôr no meu lugar. Eu estava também lutada na época, eu fiquei durante 4 anos. E aí eu disse, vai ser a Gúdula. E a Gúdula, então, carinhosamente aceitou esse desafio e ela fez muito bem. Muito bem, eu estou muito orgulhosa dela e de todo o presbitério. Eu prezo ao pastor Everton, que está aqui com nós hoje, com a sua família, a mãe dos filhos, e conduzem essa comunidade, essa paróquia, digamos, né? Também como ele já está aqui fazendo os trabalhos dele, conduzindo nossos cultos e os nossos novos grupos que estão agora realizando seus trabalhos aqui na nossa paróquia. Então, eu tenho a dizer, meus queridos presbíteros aqui, vocês me ajudem, né, para que nós façamos um bom trabalho, para que a nossa comunidade se sinta bem, feliz. E como disse o pastor, se nós não estamos fazendo também alguma coisa, que venham conversar com nós. Nós estamos para ajudá-los a fazer tudo com amor. Muito obrigada a todos vocês e a minha gratidão agora é para a Gúdula e ao presbitério de Horas Pereira. Mas ela continua comigo aqui, Ju. Ela ficou à minha vista. Então, pastor, muito obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos vocês. Boa noite. A gente assumiu o compromisso de orar com vocês. Vocês sabem nas nossas orações, sim. E o compromisso da transparência e da verdade sempre. Princípio fundamental do Evangelho. Deus abençoe, que vocês possam fazer um trabalho excelente, como vem sendo feito aqui na nossa comunidade, nas funções paroquiais.
e que a gente possa ter cada vez mais um ambiente onde a gente sente a presença de Jesus Cristo e do seu amor. Que assim seja. Muito obrigado.